vocês devem saber, o bacharel, quando ele se forma no curso de Geografia, ele só é geógrafo a partir do momento que ele é registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Bom, e aí vem a questão, a geografia dentro do CREA, vocês devem imaginar, é muito pequena. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu liguei no CREA, levantei esse número, nós temos registrados adimplentes no CREA DF hoje 187 geógrafos. Esse número é muito baixo. Esse número dá uma... o professor aqui comentou que eu sou o único conselheiro geógrafo no CREA. Eu sou o primeiro conselheiro geógrafo no CREA. O único porque a geografia conseguiu essa vaga com muita dificuldade. Existe um mecanismo que é determinado pelo Conselho Federal, que é para fazer a representação nos CREAs. Então ele leva em consideração o número de registrados e é feito lá um cálculo proporcional que vai determinar o número de vagas e depois tem os arredondamentos. A geografia conseguiu, a agrimensura, porque dentro do sistema nós pertencemos a uma câmara de agrimensura, então são engenheiros agrimensores, engenheiros cartógrafos, geógrafos e técnicos em agrimensura. Esse número nos deu direito a 0,6 de vaga. Aí conseguimos, arredonda daqui, arredonda dali. O Sindicato dos Engenheiros de Brasília nos deu apoio e falou, olha, em garantindo uma vaga de agrimensura, eu vou indicar o geógrafo. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente discutir aqui é a questão da associação profissional. Começou-se um movimento, até onde eu sei foi aqui dentro da UNB mesmo, da criação da Associação dos Profissionais de Geografia, a Progel DF, por um ex-aluno, Alex Marco. E existe uma burocracia a ser cumprida. Você tem que comprovar 3 anos de atividade, você tem que ter um número mínimo de 35 associados para você pleitear o registro no CREA. Bom, uma vez essa associação formada em funcionamento, reconhecida pelo sistema, a gente passa a ter uma vaga permanente lá. A gente não vai depender da história de favor de ser o sindicato profissional que abriu uma oportunidade para a geografia. Hoje eu conheci a direção do sindicato, eu tenho um bom acesso ao presidente do sindicato, ao diretor lá, que é quem toca o dia a dia, e eles falaram, não, eu acho importante, vamos dar espaço para a geografia. Mas foi um espaço que eu, Sérgio, cavei. Né? E eu acho que a gente precisa brigar, porque não posso ser eu. Amanhã eu posso nem estar no DF. Eu sou de São Paulo, né, formado pela USP, vim para cá, trabalho com uma oportunidade e, eventualmente, se eu tiver oportunidade em outro lugar, eu posso ir. A gente não pode estar restrito a uma pessoa. Eu vou renovar meu mandato no CREA agora na virada do ano, tenho mais 3 anos e depois eu sou obrigado a cumprir 3 anos fora do sistema. Cada mandato tem 3 anos e você pode, no máximo, ficar 2 mandatos consecutivos, depois você tem que ficar 1 mandato fora. Veja, o que é o meu papel no CREA? Bom, como conselheiro do CREA, nós temos vários processos para analisar e quem regulamenta a nossa profissão é o CREA. Ontem mesmo chegou ao meu conhecimento um documento enviado pelo CREA Minas Gerais dizendo que nos processos de licenciamento ambiental, quais os profissionais tinham habilitação para fazer o quê? Além do geógrafo não aparecer nisso, eles estavam dizendo que, inclusive, a parte social, no EIA-RIMA, era atribuição do engenheiro civil. Então, assim, se nós não estivermos lá brigando, hoje nós estamos contestando, não é isso, está aqui. Se a gente não estiver lá, a gente perde espaço mesmo. Então, eu volto a dizer, hoje essa associação, ela infelizmente está parada. O presidente da associação é um professor de vocês. Ele se candidatou para tentar tocar, depois isso não coube na agenda dele, os outros membros da associação não fizeram questão e a coisa parou. Eu acho que vocês precisam se organizar, correr atrás disso, garantir um assento permanente no Conselho. O atual presidente do Conselho do Distrito Federal, ele me cobra essa associação em funcionamento. Ele falou, vamos registrar ela, porque assim... Você saindo, vem outro geógrafo para cá. Se tiver algum
que já é formado aqui, tem registro no CREA, tiver interesse em conhecer, eu posso estar apresentando lá. Inclusive, eu não tenho suplente, eu não consegui nenhum geógrafo para assumir a vaga de suplente. Inclusive, professor, se tiver interesse. Então, eu acho que assim, o geógrafo, ele sai na frente em relação a algumas outras profissões, pelo fato da nossa regulamentação, ela ser uma lei, né? O caso do engenheiro, por exemplo, você tem a Lei 5.194, que regulamenta o sistema engenharia, mas as atribuições são resoluções do Conselho Federal. Né? Hoje saiu a tal da resolução 1010, aí ela é suspensa, é uma briga, então está valendo a 218, que já é bem antiga, é de 83, se eu não me engano. 83, isso. Mas as atribuições dos engenheiros, ela é dada por resolução. Nós temos as atribuições dadas por lei. Né? A Lei 6.664 de 79, no artigo 3º, elenca as atribuições que são muito amplas. Isso é uma coisa que, de uma certa forma, nos favorece, mas nós também precisamos fazer com que as pessoas saibam que essas são as nossas atribuições. Né? Hoje em dia, quando você fala que é geógrafo, pergunta onde você dá aula. Né? E, de novo, o professor de geografia é o licenciado em geografia, ele não é o geógrafo. O geógrafo é o bacharel, que pode ter a licenciatura também. Então, assim, em tese, todos vocês, quando saírem da universidade, tem que ter o seu registro profissional, que a gente já vê aí que não é a regra, né? Uma vez que nós temos só 187 geógrafos no conselho. E isso tem algumas implicações. A primeira dela, qualquer emprego que você assumir, você tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica de cargo e função. É obrigação da empresa. Se você pegar a resolução 1025 do Conselho que fala sobre as ARTs, ela diz que é obrigação do profissional registrar e da empresa pagar. Tem muita empresa que não paga. A minha empresa não quis pagar a minha. Eu paguei por conta própria, eles não quiseram assinar a minha. Isso porque eles sabem que eu sou conselheiro e diretor de planejamento do sistema. O que acontece? Quando a empresa não quiser assinar, eu tenho uma carteira de trabalho escrito geógrafo. É indiferente eles quererem assinar ou não. Mas ali está delimitado quais são as minhas responsabilidades, as minhas atribuições. Até porque depois, quando tiver alguma coisa, eu posso pedir um acervo técnico para me beneficiar, mas se tiver um questionamento, ali está delimitada a minha responsabilidade. Essa é a importância da RT. Existe uma RT genérica de cargo e função. Existe uma RT para cada contrato que você faz. Se você vai fazer um estudo, você tem que dar um EIA-RIMA. Você tem obrigação legal de ir no conselho e registrar os termos do contrato, qual a sua atribuição, tudo. Quando terminou esse contrato, você vai lá e dá baixa nessa RT. Depois, quando você precisar, você pode solicitar dentro do sistema a CAT, que é a Certidão de Acervo Técnico. Lá vai estar descrito todos os trabalhos que você fez. Então, ali realmente vai ser o órgão atestando a sua capacidade técnica profissional. Então, ele está dizendo assim, olha, esse profissional ele já fez isso, 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 isso. Significa, então, que você tem capacidade técnica de executar esse serviço. A engenharia, ela tem um salário mínimo profissional. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que dá 8,5 salários mínimos para 8 horas de trabalho. Só que fala lá o engenheiro. Existe uma resolução do CONFEA que estende isso a todos os profissionais do sistema. A maioria das empresas se sentem no direito de não cumprir porque é só resolução ou porque não tem conhecimento. E os fiscais do CREA muitas vezes não fiscalizam os profissionais da geografia porque nem sabem que tem. Por isso que eu volto a dizer, é importante a presença dentro do sistema. Nós precisamos conhecer as nossas obrigações no sistema, porque nós podemos ser punidos. Essa é a parte cartorial, chata da coisa. Mas nós também precisamos conhecer os direitos e no que aquilo pode nos beneficiar. Eu sou formado desde 2001, eu fui conhecer isso em 2012, tardiamente, né? Pois é, perdi muito acervo técnico por conta disso.
Bom, eu acho que o primeiro ponto, então, para a gente tratar aqui, Valdir, é a questão a geografia não tem a diretriz curricular. Tá? Então, eu que me formei na USP, vocês estão se formando aqui na UNB, cada um tem uma formação diferente. É muito complicado a gente chegar no mercado e falar, ó, o geógrafo faz isso. Então, assim, eu não acompanho muito de perto a formação. Certo. Mas a gente precisa ter uma formação, assim, a gente precisa deixar claro o que é um profissional geógrafo. Essa é uma dificuldade. Até para a gente poder se vender, né? Eu acho que, assim, a minha formação em geografia, ela teve uma coisa muito interessante, como a geografia atira para muitos lados, isso me levou a ter uma formação ampla, que me permite tratar de diversos assuntos. O Valdir comentou com vocês que hoje eu estou no setor ferroviário em planejamento. Essa empresa de consultoria para a qual eu trabalho chegou em mim para uma demanda muito específica, que foi, nós estamos fechando um contrato de consultoria com a diretoria de planejamento da Valec. Para quem não sabe, a Valec é a estatal do setor ferroviário. E na diretoria de planejamento estão os estudos, os projetos, e existe um componente ambiental aí no meio que nós precisamos de alguém para analisar esses produtos que são recebidos. Então eu fui contratado para analisar esse estudo ambiental. Hoje eu tenho uma equipe, o meu cargo na empresa é coordenador de meio ambiente, mas o meu tempo já é parcial de meio ambiente. Eu trabalho com o estudo econômico da viabilidade, eu trabalho não com o projeto de engenharia propriamente dito, até porque seria uma questão de exercício legal da profissão, né? Já que nós estamos falando aqui de legislação, mas com alocação de traçado, se pensar a via de circulação, né? O meu papel hoje no estudo, que eu trabalho com a equipe de engenharia, é pensar o transporte e não a obra, que é um pouco diferente aí do que o Ministério dos Transportes, por exemplo, embora tenha o nome de transportes. O Ministério dos Transportes está preocupado com a obra. É a concessão tal, vamos lançar a obra aqui, vamos pôr uma ferrovia para atender o governador do Mato Grosso do Sul aqui, porque a bancada do Senado apoia. Né? E eu não, eu estou ali já discutindo assim, essa é a melhor alocação do traçado. Eu tenho uma visão que, convivendo com a Valec, eu descobri que ela é um pouco particular, mas para mim ela me parecia meio óbvia. E assim, nós identificamos uma necessidade e vamos pôr a ferrovia para atender a necessidade. Lá funciona um pouquinho diferente. Né? Temos essa ferrovia aqui, agora vamos buscar carga para pôr nela. Interessante. Não, mas é uma lógica a Norte-Sul, reversa. É uma lógica reversa. A Norte-Sul, ela está escrita na lei que ela sai de Açailândia, no Pará. Não, na verdade ela vai até Belém. De Belém. E ela chega em Panorama, que é no interior de São Paulo. Isso. No meio do caminho começou uma briga, a bancada do governo do Mato Grosso do Sul. Hoje o projeto dela, ela entra em São Paulo, atravessa o Rio Paraná ali na altura de Aparecida do Taboado, desce pelo Mato Grosso do Sul, quando chega em Brasilândia mais ou menos, aí atravessa o Rio de novo para poder chegar em São Paulo e cumprir o que está escrito na lei em ponto final, ponto inicial, ponto final. Esse é o estudo que está válido. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem a questão do procedimento de manifestação de interesse, que é o governo publica um edital de empresas que estão interessadas em participar da concessão e elas podem sugerir alterações nesse projeto. E aí o projeto, fruto desse procedimento de manifestação de interesse, fala, não, em vez de vir por Aparecida do Taboado, vamos entrar por Três Lagoas. Mas continua essa questão do atravessar o rio 2 vezes. São 2 pontes de 2.500 metros, não é? No mínimo. Não é de se jogar fora aí como obra. Primeiro assim, eu só queria fazer uma correção, que eu não acho que obrigatoriamente seja um desmerecimento. Eu acho que, infelizmente, a educação no Brasil ganhou esse viés do professor ser desvalorizado, e eu acho que se nós temos uma boa formação é por causa dos professores da educação que nós tivemos. Eu acho que eu fui muito influenciado a cair na geografia por conta de ter tido bons professores de geografia. Mas eu acho que, assim, não sabem o que o geógrafo faz.
Então, assim, quando você fala geografia, a maioria das pessoas associam única e exclusivamente ao ensino. Eu vejo nesse sentido, assim. E acho que isso não é exclusivo do Brasil, não. Fora tem um livro americano que se chama... Não vou lembrar o nome dele agora. Mas, de qualquer forma, é assim, né? Não é o que é ser geógrafo, é Become a Geographer, alguma coisa assim. Que é um pouco nessa linha, do assim, o que o geógrafo faz, né, as pessoas não sabem mesmo. Você está no primeiro semestre, você já teve a curiosidade de ler a Lei 6.664? Pois acho que era interessante. Não, é muito interessante. Eu tenho ela aqui, ó. Vamos lá, deixa eu localizá-la. Ou pelo menos deveria ter. Aqui, então vamos lá. Artigo 3º. É de competência do geógrafo o exercício das seguintes atividades. Reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico, biogeográfico, antropogeográfico, geoeconômico e realizadas nos campos gerais e especiais da geografia que se fizerem necessárias na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões geográficas, naturais e zonas geoeconômicas para fins de planejamento e organização físico-espacial, no equacionamento e solução em escala nacional, regional e local de problemas atinentes aos recursos naturais do país, na interpretação das condições hidrológicas das bacias fluviais, no zoneamento geohumano com vistas a planejamento geral e regional, na pesquisa de mercado e intercâmbio comercial em escala regional e interregional, caracterização ecológica e etológica da paisagem geográfica e problemas conexos, na política de povoamento, migração, imigração, estruturação e reestruturação de sistemas de circulação, desenvolvimento e preservação de recursos naturais, e vai. Quer dizer, você não é uma crítica não, tá? Mas assim, você entrou para fazer o curso de geografia e você não sabe o que o geógrafo faz. Eu trouxe aqui, não sei se você conhece, Valdir. A geografia foi uma das primeiras profissões regulamentadas no país. Foi. Um decreto 3001, de 9 de outubro de 1880. Está dizendo que para você trabalhar como geógrafo na corte ou nas províncias, você tinha que ser curso reconhecido, tem algumas regras aqui. Assinado por Dom Pedro II. 1880, né? Então, assim, era para nós termos uma profissão aí, né, até conhecida, foi regulamentada em 1880. Pois é, 1880 e o nosso primeiro curso de geografia no Brasil é da USP de 30, não é isso? Pois é. 50 anos depois, né? Então, inicialmente, se você pegar o decretão lá de 33, isso. Nós éramos tratados como engenheiros geógrafos. Isso. Depois houve uma divisão, porque o engenheiro geógrafo é o que hoje nós chamamos de engenheiro cartógrafo. Né? Tem uma curiosidade, Teodoro Sampaio, uma vez eu peguei um livro dele, que é muito interessante, que ele se chama do São Francisco, a Chapada Diamantina. E é um livro que ele vai descrevendo uma expedição que ele fez no Império. E ele vai descrevendo as paisagens do Rio São Francisco, a Chapada Diamantina. Bom, e aí eu falei, quem é esse cara, né? Muito legal, eu tinha ouvido falar dele. No curso de Geografia, a gente, na USP, fez um trabalho de campo no Morro do Diabo, na região de Presidente Prudente, que é uma cidade que se chama Teodoro Sampaio. E o pessoal comentava muito que o Teodoro Sampaio foi um dos primeiros geógrafos. E eu fui descobrir quem é esse cara. Esse cara era um negro que nasceu filho de escravos. Logo depois daquela primeira lei do ventre livre, então ele não era escravo, mas os pais e os irmãos eram. Ele conseguiu estudar na escola politécnica, se formou engenheiro geógrafo e comprou a alforria dos irmãos e foi nomeado como geógrafo do Império. Foi destacado para essa missão era comandada por um americano que, cedendo à pressão de alguns, comunicou ao imperador de que ele não podia fazer parte porque ele era negro. E o imperador falou assim, negro ou não, é a pessoa da minha confiança. Interessante. E esse livro, que se vocês tiverem a oportunidade de ler, é muito bom. Você vai lendo e você vai vendo as paisagens pela descrição que ele faz. E é um geógrafo. Então, nós temos geógrafos ilustres, temos pessoas boas, temos uma aberração na lei da geografia devido a uma dessas pessoas,
a lei que regulamenta a geografia, ela tem uma aberração, que eu não sei se vocês conhecem, que é quem tiver mestrado e doutorado em geografia também é geógrafo. E isso foi feito com o endereço certo, vocês provavelmente ouviram falar do Milton Santos. O Milton Santos era um advogado que estudou, fez mestrado e doutorado de geografia na França, ficou muito conhecido, muito famoso. E o CREA da Bahia aí querendo trazer o Milton Santos, botar nos quadros e falar, temos o Milton Santos e isso, não é? Conseguiu botar essa aberraçãozinha ali na lei. O Milton Santos nunca se registrou e hoje nós temos muito problema com isso, inclusive aqui um caso no DF, recente, um advogado que fez um mestrado numa universidade em Goiás, eu não sei qual, na área de geografia agrária, passou num concurso da Codeplan e conseguiu uma liminar na justiça porque ele é geógrafo. Porque o CREA erra, eu fiz um voto que devia dar restringindo a atribuição dele, mas o CREA ficou a história, não, porque a lei fala mestrado e doutorado, ele tem só o mestrado, e então ele não pode ter. Derrubaram o meu voto, deram. Ele entrou na justiça com uma alegação porque o legislador quis dizer que é o cara do mestrado e o cara do doutorado, e não o cara que tem os dois, eu posso ter só o doutorado sem ter mestrado. E o juiz vai naquela história olha, ele está com um direito cerceado, vou dar, é um emprego, o cara tem 10 dias para assumir, como é que eu não vou dar? E aí assim, ele fez uma especialização em geografia agrária e assumiu um cargo na Companhia de Desenvolvimento Urbano, porque na hora que o juiz dá com todas as atribuições. Eu dei uma lida aqui numa parte, vocês viram que em atribuição nós temos bastante coisa. Quando a gente se registra no CREA, aparece escrito assim, atribuições dadas pelo artigo 3 da Lei 6.664 de 79. Então tudo que está aqui é atribuição de geógrafo. Aí a questão toda é a seguinte, a gente sai do curso habilitado a fazer tudo que está aqui? Indisposição, eu diria que sim, mas eu acho que nós temos uma culpa muito grande nessa indisposição. Tá? É aquilo que a gente começou falando aqui. Assim. A gente não sabe se vender. Muitas instituições de ensino superior no Brasil, no curso de geografia, criminalizam o mercado de trabalho. A hora que você fala assim, o cara formou na USP. Parece grande coisa, a USP criminaliza o mercado de trabalho. Quer dizer, a USP Geografia, a USP Politécnica é focada totalmente nisso. Então, assim, eu não tinha abertura na universidade para discutir mercado de trabalho. Os meus professores, tirando lembrando o marronzinho aí da campanha de 89, a meia dúzia de 3 ou 4, que vendem serviços de consultoria usando a estrutura da universidade, porque aí ele vende serviço de consultoria, aí o laboratório está pago, o estagiário está pago com uma bolsa da FAPESP, e aí ele vende o serviço dele mais barato. E tirando esse que se vende no mercado, que lá é minoria, até porque os laboratórios são poucos, o nosso curso na USP, ele é classificado como um curso de ciências humanas, a gente inclusive está vinculado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da universidade, embora tenha, claro, a geografia física, e eu acho que até a melhor formação dentro da USP é a física mesmo, não é a humana, mas tem essa briga muito grande, porque eu acho que a geografia começa pecando por aí, tá? A primeira briga na geografia é essa história do criminalismo no mercado de trabalho, depois a geografia física com a humana, o que é geografia, depois você vai dentro para o CREA, que é uma minoria, e aí esse problema é no CREA, eu inclusive já discuti isso diretamente com o presidente do CONFEA, o Tadeu. Quando você chega na OAB, você é advogado. Quando você chega no CRM, você é médico. Quando você chega no CREA, você é engenheiro civil, você é engenheiro eletricista, você é engenheiro mecânico, você é geógrafo, você é geólogo, você é meteorologista, você é agrônomo, você é... Eu comentei aqui que a gente pertence à modalidade agrimensura, que tem uma vaga, obviamente não tem uma câmara de agrimensura, que não faria sentido. Então nós estamos junto com a Câmara de Civil. Então no CREA hoje você tem a Câmara de Civil, que compreende a engenharia civil,
na qual a engenharia ambiental se insere. A engenharia ambiental não é modalidade do sistema, tá? Ela pertence à engenharia civil. A geologia e minas e agrimensura. Essa Câmara hoje tem 19 conselheiros. Depois nós temos uma Câmara pura de elétrica, que tem 5. Uma Câmara de mecânica, que tem 4. E uma Câmara de agronomia e florestal, que deve ter uma meia dúzia. Eu não sei vocês aqui, cada um pode falar da sua formação, porque aqui vocês têm muita optativa e você vai direcionando o curso, às vezes é direcionado porque algumas optativas que você queria fazer não foram oferecidas. Isso. Eu tinha esse problema na USP, imagino que aqui não deva ser muito diferente. Né? A gente não direciona exatamente como a gente gostaria. Mas de repente tem algumas funções que você não se vê habilitado a fazer. Eu tenho habilitação pelo sistema para fazer geoprocessamento. Eu não me sinto apto hoje a fazer. Né? Porque o que eu tive de geoprocessamento na universidade não dá para chamar de geoprocessamento. E durante o meu desenvolvimento profissional eu não trabalhei com isso. E o pouco que trabalhei foi recebendo produtos e não executando. Nós temos hoje biólogo fazendo geoprocessamento, porque uma resolução do Conselho de Biologia dá isso como atribuição do biólogo. E o que o sistema Confea-CREA faz em relação a isso? Então, assim, não gostar do sistema, achar que é caro, tudo isso é verdade. Agora, se a gente não estiver lá dentro, a gente não vai mudar, a gente não vai ser visto. Eu volto a bater na tecla da associação profissional. Está na mão de vocês. Enquanto não tiver uma associação profissional forte, nós não vamos ser ninguém dentro do sistema. Hoje nós estamos discutindo a criação de uma federação de associações profissionais, porque a associação profissional você vai ter a de São Paulo, a do Rio, a do DF, a de Roraima, a do Acre, seja lá de onde for, e depois você tem a federação que congrega tudo isso. Por quê? Quantos editais aí nós temos habilitação legal para desempenhar as funções, nós não podemos participar do concurso, e aí eu acho que é uma língua que Brasília conhece bem, porque não está escrito lá geógrafo. Se você entregar o seu diploma de geógrafo, vão dizer que você não pode. Ou é aquele analista, que é qualquer curso de nível superior, ou você não pode mesmo tendo habilitação. Agora, essa discussão da habilitação legal, é a gente que tem que estar lá com associações profissionais, brigando, notificando um órgão público quando ele lança um edital e falar, olha, tá vendo isso aqui, ó, tem habilitação legal para fazer, você tem que incluir o geógrafo. As pessoas muitas vezes não conhecem o que o geógrafo faz. Eu acho que nós temos dificuldade em saber o que a gente faz. Então como é que a gente vai exigir isso dos outros? Olha, eu acho assim, o porquê acontece, eu acho que é ou a gente não saber se vender, é a questão de ser um curso de menor procura. Eu acho que, assim, uma forma de ilustrar bem isso, a maioria das pessoas acha que você fez geografia porque você não teve nota para entrar na engenharia ou em outra coisa. São poucas as pessoas que entendem que isso pode ser uma opção. Até porque é verdade que muitas pessoas fizeram nessa condição. E aí eu acho que a gente também precisa ser capaz de mostrar que eu posso gostar disso. Por que o nosso curso é desvalorizado? Nós temos muita responsabilidade nisso. Por que a gente não consegue mostrar que a geografia é além da sala de aula? Eu acho muito importante a geografia da sala de aula. Tá? Eu acho que quem tem vocação para ser professor, eu admiro. Agora, se você chegar no Japão, a única profissão que o imperador se abaixa para cumprimentar é o professor. Todo mundo referencia o imperador, o professor é o imperador que referencia. Aí é uma questão de valores. Então, assim, por que isso acontece? Por valores. Nós precisamos nos mostrar e nos mostrar de forma competente. Veja, o que acontece? Se tiver alguma coisa errada no edital, qualquer um poderia pedir a impugnação. Mas você pedindo a impugnação do edital da Polícia Federal é muito difícil. Né?
Nós hoje temos feito isso via as poucas associações profissionais que existem. Em alguns casos, estamos até conseguindo o apoio de um CREA. Por exemplo, eu consigo aqui que o presidente do CREA-DF assine um ofício desse dizendo. Mas assim, sou eu que estou lá dentro e consigo. Na verdade, assim, o que a gente faz é uma recomendação da alteração. Eu não tenho muito meio para isso. Eventualmente, a gente sempre pode usar um Ministério Público, né, e tentar até barrar esse processo. Mas para isso você precisa ter força. Você bater lá no Ministério Público, pode ter um promotor que vai ficar com pena de você e fazer? Pode. Numa organização, então quando hoje nós falamos da federação, é isso, porque assim, a Polícia Federal está sendo notificada pela federação de que, olha, tal profissional tem habilitação por causa disso, e não foi contemplado. A federação consegue, dentro do CONFEA, uma manifestação. Essa questão que eu comentei aí da aberração da lei da geografia, que acontece? Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para revogar esse artigo, que não faz sentido. É a única profissão, vocês não sabem, é a única profissão que existe isso, tá? Se você fizer pós-graduação em medicina, você não vai virar médico, em direito, você não vai virar advogado. Em nenhuma das engenharias, a única que existe isso, escrito em lei, é a geografia. Eu costumo falar que, assim, não adianta você dizer que você não gosta da lei. Lei você cumpre, você pode, no máximo, brigar para derrubar. Então, assim, a gente perde as oportunidades porque nós não somos organizados. Nós brigamos dentro da geografia, nós brigamos dentro do sistema de engenharia, e aí depois a gente reclama que fora do sistema não vem a gente. A primeira coisa que tem que acontecer é acabar com essa bobagem de geografia para a geografia física. É geografia. Você vai direcionar a sua atuação profissional para um lado ou outro. Perfeito, lógico. Inclusive, nós temos uma formação ampla demais. Ninguém vai dar conta de fazer tudo. Quem achar que vai sair daqui e poder fazer tudo aqui, pula. Isso não vai. Você vai ter que se dedicar a muita coisa. Tem muita coisa que você não vai aprender na universidade, você vai aprender fora, fazendo mesmo. Faz parte. Eu acho que isso também, no curso de medicina, não deve ser muito diferente também, não. Então, assim, nós perdemos oportunidades porque nós não somos organizados. Eu vejo na geografia aí, a gente falou da criminalização, eu acho que tem a questão da vitimização. Eu acho que a geografia gosta de se ver como vítima. Nós falamos aqui essa questão aí do você tem que ter o registro, o que é uma RT. Gente, conheçam o que é RT. Se você chegar no site do CREA-DF para preencher uma RT, você vai ter uma enorme dificuldade. Porque o sistema ele é pensado no engenheiro civil. Então você chegar lá, a unidade é metro cúbico, metro quadrado. Né? Eu preencho RT só no campo observações. A minha esposa é engenheira química, foi preencher uma RT agora de um estudo de risco de transporte de produto perigoso, plano de atendimento. A gente preenche tudo no campo observações, aquilo não está lá previsto, gente. Então, você tem que aprender a saber. Você registra a RT ela só vai virar um acervo técnico se, após a RT, a pessoa que te contratou para executar o serviço te der um atestado. Eu falei para vocês que eu não sabia disso, perdi atestado. Depois eu tive uns atestados que eram genéricos. Sabe para que serve esse atestado? Para fazer volume na gaveta. Porque você vai participar de uma licitação, o atestado é o que diferencia o profissional. Ele tem que ser o mais detalhado possível. Não é eu fiz o estudo de uma ferrovia de 300 km. Não, eu fiz o estudo assim, ele compreendeu isso. Você tem que detalhar o máximo possível. O seu empregador ou o seu contratante, ele não vai te dar o atestado todo discriminadinho, tudo bonitinho. Eu diria, às vezes, não é nem por falta de interesse. É porque ele nem sabe. Então, se você quer um atestado bom, você registra a sua RT, você minuta o atestado para o cara assinar. Esse atestado ele tem que ser assinado por um profissional do sistema. Então, assim, eu acho que vocês precisam conhecer a legislação. A própria questão do salário mínimo profissional
tem uma lei, tem uma resolução. A ART tem uma lei, tem resolução do sistema, a resolução 1025. É lá o que é uma RT, quem tem a obrigação de registrar, o que é o acervo técnico, como é que você tem, o que é uma certidão de acervo. A gente precisa conhecer as coisas. Eu acho que. E se organiza. Cobre. Posso dar um Rogério? Cobre com o Rogério a questão da associação profissional. Você já deu até o nome do Milton Santos, vai dar o nome do Rogério? Né? O Rogério ele assumiu a associação profissional e no meio das atribuições dele aqui, esse assunto acabou esquecido. Vocês têm que se organizar. Vocês não precisam estar obrigatoriamente formados para a associação profissional. Se a associação profissional tiver em funcionamento, a gente conseguiu comprovar. Ela tem que ter 3 anos de existência, a gente comprova que ela funcionou. Nós temos apoio hoje do presidente do CREA-DF para tramitar com uma certa celeridade isso lá dentro. Isso é super burocrático. Vai cair no conselheiro, se eu estiver lá dentro, sou eu, senão não vai ser um geógrafo. A não ser que vocês queiram entrar no sistema. Né? Se vocês conhecerem alguém que está formado, é profissional registrado, quiser entrar no sistema, para já começar como suplente aí na renovação do mandato, para quando eu sair poder assumir isso, eu acho que a gente precisa dar continuidade na coisa. Registrar essa associação profissional, depois que ela for registrada no CREA-DF, ela tem que passar no plenário do Conselho Federal. Em compensação, no dia que isso acontecer, pronto. Essa vaga da agrimensura, ela vai estar lá obrigatoriamente para a geografia. Não adianta chegar um engenheiro agrimensor, porque a vaga ela vai passar a ser na APROGEO. Se os agrimensores se organizarem, a gente passa a ter 2 vagas. Né? Isso é fundamental. A gente só vai quebrar o preconceito com a nossa profissão na hora que a gente se mostrar, o mercado precisa saber que a gente existe, o que a gente é capaz de fazer. Muito bem. Sérgio, muitíssimo obrigado. Eu queria ter tido essa oportunidade de cumprir o estudante. Que bom que você pode ajudar a gente aqui. E você vai voltar certamente para falar mais de ferrovia para a gente. É aí que eu vou me empolgar. Tá bom, obrigado para você também.